Boa noite. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui nesse nosso encontro. Colocando o título aqui desse encontro de hoje, né? A gente falar um pouquinho sobre a organização e a nossa qualidade de vida. Sejam bem-vindos. Pronto, fixei a nossa legenda aqui, na verdade o título. Muito bem, muito bom ter vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a organização, né, e como que ela pode nos ajudar no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Vamos fazer um pouquinho da relação entre essa organização e a saúde mental, né, sempre dentro desse tema aqui do autoconhecimento. O objetivo é sempre trazer algo bem prático para que a gente possa realmente melhorar, né, a nossa vida, o nosso desenvolvimento. Vamos aguardar a nossa convidada. A Júlia já entrou. Boa noite, Júlia. Deixa eu achar aqui o convite. Vamos ver aqui, a Júlia enviou. Vê se chegou para você aí, Júlia. Aí. Boa noite. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda. Obrigada. E Cris, boa noite para todo mundo. É uma alegria. Tudo ok? Estão me vendo, ouvindo? Direitinho, muito bom. Só ajustar a câmera. Que ótimo. Muito Isso. bom ter, né? Já estava dando um oi para o pessoal aqui, né? Só relembrando o tema, eu fixei aqui. Ótimo. E aí, gente, né, para falar um pouquinho desse link, né, Júlia, da organização e da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar. Exatamente. Acho que vai ser um bate-papo Tanto que é importante. né? Muito bem. Enquanto o pessoal vai chegando, né, eu gostaria, né, Júlia, que eu nem te apresentei ainda. Né? Eu vou deixar para você se apresentar, falar um pouquinho aí da sua trajetória e que aí a gente começa. Né, pessoal? E é sempre bom, assim, lembrar como os outros encontros que a gente teve. Fiquem à vontade para colocar as perguntas, né, para fazer os questionamentos aqui, para a gente fazer um bate-papo bem, bem dinâmico mesmo. Você se apresenta, Júlia? Então, boa noite. Apresento. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Cris, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa live com você, né? Um profissional que eu admiro tanto e falando, né, de um assunto tão importante para todos nós. Então, meu nome é Júlia, eu também sou psicóloga, sou personal organizer, e depois de alguns anos, também sou formada em serviço social. Então, depois de alguns anos aí de experiência profissional e pessoal, porque tudo isso soma-se, né, na nossa trajetória de vida, hoje o meu trabalho é ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida. Hoje eu transformo vidas através da organização. Então, através do trabalho de organização profissional, seja atuando nas residências, né, como personal organizer, com trabalho de organização, através das consultorias, mentorias que eu dou, online, presencial,
hoje eu transformo a vida das pessoas através da organização. Então, é um prazer estar aqui para falar como a organização pode contribuir com essa transformação na vida de todos nós. São hábitos, que é uma rotina nova que a gente implementa, e dizer, né, o que é essa organização, que é muito mais do que às vezes as pessoas acham, que é só aquele guarda-roupa organizado, só aquela, né, aquelas casas e gavetas bonitas. Então, obrigada. E como o Cris disse, gente, se tiver dúvida, pode mandar, que a gente vai respondendo aqui para vocês. Ô, Júlia, é interessante, né, quando você fala aí da organização, essa ideia veio de fazer essa... Só respondendo aqui, né, se ficar gravado, sim, deixa a live, fica gravada assim lá no site. Mas só pensando nisso que você está falando da organização e qualidade de vida, isso me veio muito algumas semanas atrás, que eu estava com um lugar precisando de ser organizado aqui na minha casa e eu estava ficando ansiosa com aquilo, sabe? E essa ansiedade, ela estava me gerando como que eu falo? Uma desestrutura mesmo na minha produtividade, porque eu estava pensando que eu precisava fazer alguma coisa e ao mesmo tempo eu ia, né, dentro do trabalho fazer e aquilo ficava assim. Falei, gente, como que interfere? E aí eu falei, a Júlia vai ser o ponto-chave aqui para poder falar um pouquinho exatamente disso, né? Como que o ambiente ele vai interferir diretamente no nosso bem-estar, né? Não é só a questão da estética, mas também da estrutura mesmo. E aí, Júlia... toda uma funcionalidade. Que a organização, as coisas têm que ser funcional, né? Esse é o objetivo. Sim. Então... E aí eu fico pensando, né, como que essa organização, diante de tanta correria nossa, né, de tanta exigência, como que a gente pode aproveitar, né, essa organização aí quando você fala né, para nos proporcionar um bem-estar maior? Como que você percebe isso, assim? Porque como eu gosto de falar, só para fazer essa pequena, rápida introdução, que a organização, gente, ela é muito mais do que às vezes a gente vê sua casa organizada, seus armários. Isso é organização também. E por que isso também é importante? Porque quando a gente faz uma organização, que é diferente de arrumação, existe um porquê de cada coisa estar em um lugar. Então, existe uma funcionalidade naquele ambiente, naquele espaço, que facilita a nossa vida, a vida das pessoas que moram ou naquela casa ou que trabalham naquele escritório. Então, para além disso, a organização, ela, dentro disso que você falou, ela também a gente ter uma visão integrada de todas as áreas da nossa vida. É você ter essa visão, porque a gente não é só profissional, a gente não é só mãe, a gente não é só pai, a gente é formado por, né, várias áreas estão o tempo todo movimentando entre nós. Então, quando a gente tem esse conhecimento, essa visão integrada, a gente tem uma mente mais tranquila, a gente consegue estabelecer uma rotina mais tranquila, consequentemente, ter mais qualidade de vida. Cris, e por que é tão importante, você vem falando tanto de autoconhecimento? Isso, olha para você ver como é que linka. Quando eu tenho uma visão integrada disso tudo, eu já me conheço muito bem, eu tenho, né, muito bem desenvolvido em mim esse autoconhecimento, ou uma coisa vai me ajudando. Eu enxergo todas as áreas da minha vida, eu me conheço um pouco em cada área, eu vejo onde eu tenho uma fragilidade maior. Então, quando eu dou dicas de organização doméstica, por exemplo, que a pessoa precisa ter uma rotina mais organizada, mais bem definida, o que é diferente de rígido, não é uma rotina rígida, é uma rotina bem definida, de acordo com a realidade dela. Então, a organização ela é muito pessoal. O que para mim é bom, não necessariamente vai ser para você e nem para sua família. Então, é muito pessoal. Então, quando eu tenho essa noção, quando eu tenho uma rotina doméstica organizada, vou falar de casa aqui, mas assim, se estende para o trabalho e também a gente vai pincelar a questão do ambiente de trabalho. Isso que acontece com você, que acontece com todos nós,
quando a gente começa a criar um planejamento das nossas atividades, das nossas tarefas, a gente tira um pouco do cérebro toda a preocupação que a gente carrega de afazeres, de tarefas. A gente joga, quando eu falo joga no papel, seja ferramenta que você usa, seja caderno, o que for. Mas quando você transfere isso para alguma coisa, você anota tudo que você tem que fazer, você consegue entender que, um exemplo, se eu tenho uma rotina bem planejada, na segunda-feira eu vou desenvolver essas tarefas, seja no meu trabalho ou seja na minha casa. Eu sei que para aquela coisa que está ali te incomodando, aquele quartinho que você precisa arrumar, já está planejado que você vai organizar ele, por exemplo, na sexta. Então, você não se cobra tanto, você faz aquilo que é daquele dia você fazer, e sabe que amanhã vão ter as suas tarefas de amanhã. A quarta-feira, entendeu? A gente tem uma noção, um controle, né? A gente não tem controle 100% de tudo, mas você tem um controle melhor sobre as suas tarefas, sobre suas obrigações. E aí, só depois a gente pode falar mais disso. Só para não perder, a gente consegue elencar quais são, o que é prioridade, o que não é prioridade para aquele momento, para aquela semana. Sim. Né? Então, a organização ela é muito ampla. Interessante, Júlia, quando você coloca aí, né? Primeiro, a questão do planejamento. Eu falo que a psicologia, a gente trabalha muito com isso, né? Para você tirar, quando você está com uma preocupação, algo que está te tirando, né, o equilíbrio, tirando o sono, a gente fala exatamente isso. Vamos organizar, colocar isso no papel, tirar isso do mundo das ideias, né? Para a gente poder realmente as coisas começarem a fluir, porque vem muitos momentos, né? E se a gente não coloca isso de uma forma estruturada, vamos pensar assim, fica só os pensamentos, a gente não vai colocá-los em prática, né? Ou exercitar, fazer o que deveria fazer. E aí, quando você fala nisso, dessa organização e desse planejamento, é fundamental para o nosso bem-estar, né? E aí, um ponto importante que eu acho que a gente pode falar, porque o que aparece muito no consultório é exatamente isso, como priorizar, né? Diante de tanta cobrança, de tanto exigência que nós temos, seja no mercado, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. Como que eu posso priorizar? O que é mais importante? Que a gente fala até de ganhar tempo. Eu falei em alguns pontos que eu estou tendo aqui, exatamente da gente pensar nas coisas que são satisfatórias ou que nos fazem bem. Por exemplo, atividade física, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de achar um tempo para fazer uma atividade física. Fazem outras coisas, né? Ou seja, talvez priorizar, quando você fala nisso aí, né? De priorizar, a gente realmente estabelecer um tempo adequado para cada coisa, a gente consegue inserir mais coisas que são boas na nossa vida. Faz sentido isso, Júlia? Totalmente, Cris. Porque, às vezes, a gente não prioriza aquilo que é prioridade. E a gente vai deixando. E aí você deu o exemplo da atividade física, que hoje é um ponto tão discutido e que muitas vezes a gente vai deixando. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo. Ah, eu chego em casa, eu tenho que... Enfim, a gente cria desculpas, ou realmente a gente está sobrecarregado, não só desculpas. Mas quando você inicia esse objetivo, você inicia o seu projeto de organização, seja ele pessoal, profissional, você começa a estabelecer essas prioridades. E aí, o que é prioridade para mim é diferente para você. Mas eu preciso sentar, eu preciso pensar o que eu considero como prioridade para a minha vida. É o cuidado com meu filho, é o meu trabalho. Porque o que acontece também, gente? Tudo na vida da gente, cada ponto, cada área da nossa vida tem uma prioridade. Um pouquinho. Então, você precisa definir o que é prioridade para você colocar na frente. Vamos imaginar, eu gosto muito de falar para a pessoa, anotar, né? Assim, criar esse cronograma mesmo de atividades, seja tarefas domésticas, seja profissional, seja na rotina dos filhos. Você coloca no papel tudo aquilo que você precisa fazer. Você pode elencar, você pode escrever, e a partir daquilo que você escreveu, tudo você começa a pensar. O que é mais urgente? O que eu não posso ficar sem fazer? Aí você vai colocando aquilo na frente. Por exemplo, você começa na segunda-feira fazendo aquilo que é mais prioridade para você. E como que a pessoa pode definir
né? Porque às vezes as pessoas podem se perguntar, mas como é que eu vou saber o que é prioridade? Aí vai, a partir do momento que você começa a desenvolver esse hábito. Porque não tem como eu falar para você, Cris, a prioridade é você fazer atividade física. Talvez você já faça. Então, você tenha outras. Então, a pessoa, quando ela se conhece, né? Quando ela está exercitando esse autoconhecimento dela, ela tem um controle, ela exercita muito bem, ela se conhece, então ela já começa a saber o que para ela é prioridade, o que não é. Ela tem um planejamento mais bem elaborado da vida dela. Tá me ouvindo, Cris? Tô. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque a Cris rodou para mim. Tá? Alguém colocou alguma coisa ali. Então, quando a pessoa ela tem um autoconhecimento, ela tem um nível de organização, ou ela começa a se organizar. Tá me ouvindo? Ela começa a estabelecer Engraçado, você tá falhando para mim quando você um pouquinho, fala não sei. aí. Estão me ouvindo, gente? Coloca um ok, um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Você colocou que eu achei interessante aí da gente falar um pouquinho. Chegando aí para você? Tá, agora chegou, porque não estava chegando você, não. Então, quando a pessoa é uma soma de fatores, ela se conhece, ela desenvolve uma rotina mais organizada, ela consegue definir o que é prioridade para ela, o que é importante, o que é urgente, o que é urgente, o que tem horário, o que não tem. E aí, ela começa a inserir na rotina dela aquilo que ela considera que é prioridade. Atividade física é uma prioridade? Você precisa pensar, eu preciso estar bem fisicamente e emocionalmente, a gente está falando de bem-estar. Eu preciso estar bem para dar conta de cuidar dos outros. Porque muitas vezes as pessoas se sobrecarregam de tarefas, eu preciso dar conta do mundo, eu preciso dar conta da minha família toda. Esquece que se ela não estiver bem, uma hora vai dar pane. E quem vai cuidar da família dela? Então, você é prioridade. Né? A gente tem mania, a gente coloca os filhos da gente sempre, sim, eles são prioridade. Mas a gente precisa estar bem para cuidar deles. Então, quando eu falo de criar um cronograma de limpeza, de rotina, né? Às vezes a gente tem pais e mães aí que trabalham fora, tem uma rotina. Quando você cria uma rotina na sua casa, que você faz um pouquinho das tarefas domésticas cada dia, você alivia que você não fica um dia inteiro fazendo um faxinão semana que você podia estar passando por tudo vai se somando para que você tenha mais qualidade de vida. Então, captou aí? Porque falhou para mim você de novo. Você falou isso, essa fala sua aí, a gente já poderia estender ela o tempo todo, porque você falou coisas muito importantes. Primeiro, o autoconhecimento, que eu preciso me conhecer para que eu possa estabelecer essas prioridades na minha vida. Né? Senão eu não vou saber o que é mais importante, não vou saber o que realmente é. Um outro ponto aí importantíssimo, que você coloca assim, na verdade, até a Denise colocou aqui, né? Como que eu vou planejar e às vezes acontece imprevistos eu não consigo cumprir aquilo que estabeleceu, ou a gente falou isso há algum tempo, procrastinar mesmo. Também acho que tem algumas dicas aí que você possa nos passar, né? Não sei sobre essa questão aí, realmente fazer isso tudo, né? Então, assim, isso que você colocou, a gente gerenciar esse tempo, ver o que é mais importante, né? E lidar com isso de uma forma, que é o que você está falando. A gente prioriza, às vezes, coisas que não são tão importantes e que você tem que estar bem para poder fazer né? Ou para o outro, ou para realmente ser produtivo, profissional, boa esposa, boa mãe, né? Enfim. Então, acho que e você falou... um ponto muito importante que você... Sim. E você falou aí, Cris, uma coisa bacana. Quando a gente fala de gerenciamento do tempo, eu gosto de falar o seguinte. Todos nós temos 24 horas no dia igual.
Você não tem mais e nem eu menos. Nós temos o mesmo tanto de horas. E aí a gente olha para o outro e fala, como é que fulano dá conta de fazer tanta coisa? Talvez é porque ele tem organização na vida dele. Ele tem planejamento, ele se organiza, ele cria essas definições do que é prioridade, do que ele vai fazer. Talvez ele acorde uma hora mais cedo para ele, como ele tem a vida planejada, a sua rotina planejada, ele sabe que se ele não acordar uma hora mais cedo, ele no final do dia são uma hora para estar com os filhos. Falhou? Júlia, mas acho que a minha tá travando aqui. Para mim, tá parecendo que a sua tá girando assim. Você tá no Wi-Fi ou no 3G? Tá... Vê nos comentários, porque eu não tô vendo os comentários. Tá me ouvindo pessoas... agora? Sim, tô ouvindo. Então, tá travando o meu? Só para saber se eu repito ou posso continuar? Não, pode continuar. Falar, pode continuar? Uhum. Então, esse gerenciamento do tempo é o que faz a diferença, que umas pessoas conseguem fazer talvez mais coisas do que a gente. Uhum. Porque a gestão do tempo, ela está ligada a esse planejamento e está ligada à organização. Como você está gerenciando o seu tempo? O que você está priorizando fazer? E aí, quando a gente fala da procrastinação, é porque muitas vezes a gente não tem metas estabelecidas. A gente não tem tarefas pré-estabelecidas que a gente vai fazer a cada dia. Aí eu vou dar 2 exemplos, seja o da casa da gente. Se você define que cada dia da semana você vai arrumar, você limpar um cômodo, você não acumula, você não se sobrecarrega de tarefas, então você faz um pouco a cada dia. Isso permite que você não gaste um dia inteiro fazendo a faxina da casa. Então, provavelmente vai te sobrar um tempo maior final de semana para estar com a sua família. E isso te gera bem-estar. Aí eu vou dar o exemplo do trabalho. Quando você anota, você tem um controle de todas as suas demandas, de todas as suas pendências, o que você tem que fazer, seja relatório, enfim. Isso bem definido a cada dia da semana, você cria metas menores para você cumprir. Ao invés de você pensar, nossa, eu tenho 10 relatórios para entregar até sexta. Se aquilo está muito bem planejado, você chega na segunda, você vai falar, hoje eu tenho 2 relatórios. Você não está preocupada com os outros, porque eles já estão pré-definidos que serão feitos no outro dia. Então, isso é organização. Isso evita que a gente procrastine, porque o cérebro da gente que manda tudo. Então, se você pensa, eu tenho 10 relatórios, é muito. Mas se num dia você pensar, hoje eu tenho 2, é um número, né? Eu estou trabalhando brincando com os números aqui. Mas para as pessoas entenderem que essa organização, ela te traz essa sensação de mais tranquilidade, de que você não tem um mundo para organizar. Você tem aquela parte naquele dia. Lembrando que por que a organização é importante? Nada na nossa vida é engessado, e uma rotina é engessada. Então, quando as coisas estão organizadas, a gente sabe eu falei que não é instável, não é engessado, né? Pode acontecer imprevistos. Você pode não dar conta, pode surgir uma demanda nova, mas você tem um controle. Então, assim, você já planeja de forma sabendo que pode acontecer algum imprevisto. E aí você evita essa ansiedade do tanto de coisas que você tem que fazer. Você evita o estresse de ver uma mesa toda bagunçada, porque você não sabe por onde começar. Então, isso ajuda com que a gente diminua o índice de procrastinação que a gente tem, que todo ser humano tem. Sim, e com certeza quando tá tudo muito... diminui a ansiedade e o estresse, né? Porque se você está se organizando né, e com esse planejamento aí bem definido, com certeza o nível de ansiedade ele é bem menor diante, né, das tarefas que a gente tem que fazer. É isso? Desenvolver.
Ô, Cris, só que eu me lembrei aqui, porque às vezes parece que é difícil, né? Tudo na vida da gente é hábito, é rotina. É a gente fazendo um pouquinho cada dia, aquilo vai se tornando um pouco mais automático. Então, a gente criar esse hábito de se organizar dessa forma, aí eu queria falar, o índice de produtividade ele aumenta muito, porque você passa a não perder tempo com coisas desnecessárias. Porque se você chega no ambiente profissional, o que eu falo? Vai embora deixando sua mesa de trabalho organizada. Assim como eu falo na casa, não vá dormir com a sua pia de louça suja. Porque quando você acorda no outro dia, você já encontra limpo e organizado. Então, olha o tempo que você já ganhou, ao invés de ter que lavar todas as vasilhas do dia anterior, ou quando você chega na sua mesa de trabalho, encontra a sua mesa de pernas para o ar. Se você um dia marcar, você vai ver que o tempo, assim, ele é absurdo. Quanto tempo você perde até se encontrar, até saber em que ponto, o que você vai fazer naquele dia. E quando você vai embora e já deixa organizado, você já está naquele ritmo. Por onde começar? Quanto tempo, às vezes, a gente perde sem saber por onde começar no dia anterior? Então, isso é ganho de tempo. E aí, ganho de tempo é qualidade de vida, gente. Uma coisa leva a outra. Uhum. Então, assim, são pequenas atitudes que você desenvolve. É isso que eu queria falar. Às vezes você acha que é só 10 minutos, mas é 10 minutos que você ganha aqui, com 20 que você ganha ali, com mais 10, e isso soma-se. Uhum. Uhum. Então, assim, essa gestão do tempo, essa organização em coisas pequenas. Às vezes a gente espera algo muito grande, né? Nossa, eu preciso organizar aquele quarto inteiro. Talvez você nunca vai entrar nele para organizar. Começa pensando em organizar uma prateleira. Uhum. E aí você vai fazendo aos poucos. As coisas vão fluindo. Ô, Júlia, eu falo muito isso sobre nas mudanças de comportamento que a gente quer ter, né? De buscar coisas novas para a nossa vida. Eu falo que a gente não deve fazer grandes mudanças de uma vez, né? São pequenas coisas, pequenas atitudes que a hora que a gente menos percebe já está fazendo tudo, né? De uma forma como a gente desejava. E parece que dentro da organização é mais ou menos isso também, né? Não adianta eu querer fazer uma mudança total dentro de casa, por exemplo, né? Que a gente vai talvez esbarrar nessa, né? Desse momento, não dou conta de fazer tudo. Então, não dou conta. Uhum. É estressante. Eu falo muito com os clientes, não queiram tirar tudo de dentro do seu guarda-roupa para organizar. Você vai chegar no final do dia, o que vai acontecer? Você vai estar estressado, porque você não deu conta, não deu tempo. Você vai ver aquele tanto de bagunça, você vai se sentir incapaz. Você vai chegar estressado e nunca mais vai querer mexer. Então, vá aos poucos, comece por uma porta. Organizou aquilo ali vai te dar um ânimo. Vai te dar aquela sensação de dever cumprido e você vai para a próxima etapa. Então, assim, comece, gente. Comece aos poucos. E como que essa organização nos faz bem mesmo, né? Quando a gente faz uma organização, seja, igual você está falando, de um armário, ou da nossa, né, mesa de escritório, o que for, né? Como que dá uma sensação de bem-estar mesmo, né? Parece que a energia flui, né? Eu tenho essa... Exatamente. Que flui, né? Gente, muita questão, quem ainda não... né? Tirar coisas que a gente não usa, que não serve. Como é que é? Falho. Tá falhando, né? Eu falei que também a gente conseguir desapegar das coisas, né? Tirar coisas que nós não usamos, que não precisamos, e que às vezes temos o hábito de guardar coisas que não são úteis pra gente, né? E às vezes a gente tem dificuldade de desapegar. Desapegar. Né? Eu acho que é uma outra questão. Mas você falou muita coisa. Muito importante. E eu queria só dar uma pincelada que você falou isso aí, que essa questão do desapegar é o primeiro passo para a organização. Você precisa fazer um processo de triagem, seja na sua casa, seja no seu escritório, onde for, gente, daquilo que você não usa. Porque outra coisa na gestão do tempo. Quanto tempo a gente perde organizando coisas que não são úteis? Organizando tralhas, vou chamar de tralhas aqui. Por quê? Você quer achar espaço, você quer encontrar lugar para guardar tralhas. Então, você perde 1 hora do seu dia organizando coisas que você não vai usar. Documentos que você não precisa, documentos que já não valem mais.
Então, esse tempo é precioso, usa ele a seu favor. Uhum. Eu ia falar um negócio que eu esqueci. Fugiu. Então, essa questão da triagem, ela é essencial, ela é importante. Ah, lembrei. Da mesma forma que é desapegar de itens, de roupas, de peças, de tudo, é a questão. Aí eu ia falar, linkar, a importância do autoconhecimento, que é a gente desapegar de sentimentos, de comportamentos que não são positivos, de comportamentos que nos prejudicam, de pensamentos que não nos fazem bem. Então, quando você vai desapegando, seja de algo físico, seja de algo mental, de algo emocional, é uma soma, gente. Você vai recebendo um alívio, né? Isso aqui vai te aliviando. Quem faz terapia sabe da importância da terapia. Que a pessoa vai deixando ir. Deixa embora aquilo que não te faz bem. Uhum. Isso traz para você sensação de bem-estar, de paz. E tudo reverte a nosso favor. Uhum. Que Então, interessante, né? Essa ligação aí com a questão prática, né? Objetiva, com a nossa questão emocional, psicológica. Faz todo sentido. Né? Quando a gente não está organizado internamente, é difícil organizar o externo. E vice-versa, né? Quando a gente consegue organizar algo externo aí, vem esse bem-estar, nós conseguimos nos organizar. Eu falo isso muito com os adolescentes, né? Os pais reclamam muito da dificuldade de arrumar um quarto, arrumar um guarda-roupa. E às vezes eles estão nessa desorganização mental mesmo, então é difícil mesmo fazer, né, a organização de um ambiente. Sim, E que eles estão confusos. eu falo que o assunto é tão extenso e que a gente consegue linkar tanto, né, todo esse planejamento, a organização com a psicologia, que a gente até esquece do que quer abordar aqui, né? Mas assim, só voltando um pouquinho na questão do desapego, que eu acho que é muito importante, porque nós temos essa dificuldade, né, do desapego, né, dos objetos, mas principalmente das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Eu falei isso na live da semana passada, o ganho secundário. Às vezes a gente tem uma situação que acha que está sendo, né, tem algum ganho ali que não é positivo. Mas, Júlio, passou uma pergunta aqui que eu acho também que é importante nesse momento de pandemia que está vivenciando, né? É como trabalhar, dicas para trabalhar home office, diante desse momento que a gente está. Já passou aqui, mas eu anotei porque é uma questão que eu acho que tem que pensar também. Né? Perguntando a questão da organização. canal, então tem muitas perguntas aqui interessantes que a gente pode abordar. Né? Pode ir falando, viu, Cris, que meus comentários parou, não está passando para mim. Então, essa questão do home office, qual foi a pergunta? Dicas, né, para trabalhar na pandemia, no home office. Tá. Gente, nesse momento, para quem está de home office, a organização é tudo, ela é vida. Porque a gente sabe da dificuldade de se trabalhar em casa, principalmente quem tem crianças, quem tem filhos, que não estão na escola. Então, é uma rotina nova para todo mundo. Todo mundo. Então, dica que eu dou, uma das grandes, tente estabelecer uma rotina na sua casa. Seja a rotina do seu horário de trabalho, a rotina do seu filho, aquelas pessoas envolvidas ali. É trazer para um papel mesmo, pegar. Se você precisa, porque tem gente que tem flexibilidade, outras pessoas são de home office, mas é como se ela tivesse que cumprir aquele ponto. Ela não pode sair daquele computador. Então, assim, estabeleça. Se você tem um horário de trabalho, você tem que continuar levantando X hora, porque você tem que, determinada parte do dia, é o seu horário de trabalho. Se você tem filho e seu filho vai estar em casa, pense o que você vai dar para ele fazer naquele horário que você precisa trabalhar. Então, desenhe. Aí entra até a parte lúdica com a criança. Se é uma criança mais nova, monte uma rotina lúdica com desenho para a criança. Para que ela também, a gente falou isso numa live que eu fiz, porque a rotina, ela ajuda a gente a não desenvolver essa ansiedade, de não saber o que vai acontecer depois. Então, estabeleça horários. O que você vai fazer em cada horário? O que fulano vai fazer? Monte, jogue isso mesmo no papel, ponha num quadro. Não precisa nada ser perfeito, não. Vai à mão, do jeito que você puder. Coloque isso num local que seja visível para todos os membros.
E outra coisa, envolva a sua família nesse processo de organização. Porque nós, mulheres, na maioria das vezes, nós temos a característica de acumular tarefas, trazer tudo pra gente e depois a gente ainda fala que ninguém ajuda. Mas às vezes a culpa está em você. Então, delegue. Às vezes você tem criança em casa, dê uma função para ela, aquilo para ela vai ser bom, a criança quer o que fazer. Então, traga todo mundo para esse processo. Gente, sente e fale, eu preciso trabalhar, meu horário de trabalho é esse. Então, fulano vai fazer X hora. Sabe, Cris? É criar uma rotina, trazer todo mundo para a organização. Aí uma tarefa simples. Só para vocês terem ideia, eu não vou entrar no detalhe, porque até por causa do tempo. Às vezes aquela mulher ela acumula tudo, nem no lixo da casa ela delega para alguém trocar. E às vezes tem uma criança dentro de casa, de 5, 6 anos, que ela tem total independência para fazer isso. Aí eu brinquei outro dia na live, delegue essa função de trocar o lixo, dar uma criança essa responsabilidade, já vai te aliviar muito. Isso é uma das coisinhas que você pode delegar para alguém. Então, a gente precisa aprender, nesse momento que a gente está vivendo, que está todo mundo dentro de casa, de dividir as tarefas, de criar horários, criar rotinas, sabe? Se você tiver o espaço na sua casa, vá para aquele cantinho, para você saber. Outra coisa que eu gosto de falar, tire o pijama quando você acorda, para você saber que acabou a hora de dormir, que agora é hora de trabalhar. Não precisa colocar uma roupa chique para ir trabalhar, mas mude. Tire o seu pijama. Isso tem muita. A Cris, como psicóloga, também sabe disso. Então, troque de roupa. Vá para o seu ambiente de trabalho. Não, outra dica, Cris, para quem puder, não trabalhar na cozinha ou na sala, no meio de muita informação, porque aquilo te dispersa muito. Uhum. Então, é estabelecer o cantinho do trabalho, que você sabe que ali o cérebro da gente, ele é muito poderoso, ele entende tudo. Se você está no meio da cozinha, está todo mundo conversando, todo mundo gritando, você não tem concentração, você não produz. Uhum. Então, estabeleça o seu cantinho do trabalho, todo mundo vai saber que ali é o seu ambiente. Então, sabe, são coisas assim pequenas, mas que vão fazer a diferença. Sim. Nesse momento. Uhum. Ô, Júlia, interessante, né? Porque assim, depois eu vou voltar para uma outra pergunta, mas só por você falando isso aí, porque a questão dessa rotina, porque o que a gente percebe, né? O que tem surgido muito também, as pessoas falaram que estão trabalhando muito mais, porque não tem um horário estabelecido. Eu estou dentro de casa, né? Então, assim, eu estou trabalhando, esse home office está exigindo muito mais, a gente está trabalhando, às vezes, muito mais. Vem aí, né, a qualidade de vida que realmente cai, né? A gente já está com essa questão E outra prejudicada, né, gente? Então, assim, a gente Sim. já tem... Tá travando? E soma-se a isso, Cris, que a pessoa está dentro de casa, ela está vendo todas as necessidades daquela casa com muito mais visibilidade, que ela ficava fora o dia inteiro, ela chegava, ela tinha coisa para arrumar, mas quando você está 24 horas ali, você percebe o tanto de coisa que poderia ser melhorada. E aquilo te traz sofrimento. Então, soma-se a isso, aí a cabeça da pessoa não para. Então, se ela, pelo menos, ela divide esses espaços, divide, que eu falo, não precisa ter parede, tá, gente? É você criar mesmo. Você sabe o horário de trabalho. Aí é outra coisa. Se você puder, ou você desliga seu celular, ou você põe no silencioso. Encerrou seu expediente de trabalho, desliga. Porque senão você não vai dar conta. Porque, né? Porque aí mistura tudo. A pessoa não sabe que horas ela trabalha, que horas que ela vive, que horas que ela dá atenção para a família. Então, defina isso, gente. Definir horários é muito importante nesse momento. Tira o celular, tira o computador. Encerrou o trabalho, fecha o computador. Eu falo desliga o celular para vocês entenderem, né? Desconecta. Sim. Isso é muito importante. Muito, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente ter essa desconexão, né? Porque senão o adoecimento mental, ele realmente vai surgir aí por conta disso. E ele vem aos poucos, né, Cris? Quando a gente percebe, você já não está dando conta. Tá uma outra... Ô, Júlia, só por do nosso tempo, né? Se esgotando. A gente tem 5 minutinhos para poder encerrar, né? E, assim, tem algumas perguntas, né? Não sei se você, né, falou que não está acompanhando aí, mas perguntando se o planejamento tem que ser semanal,
né? E assim, como traz sofrimento para algumas mulheres trabalhar em casa e ver toda essa bagunça, né? A Anne, não dá para ler o nome aqui, mas comentou exatamente isso que você está falando aí, né? Fez um comentário disso. Ah, tá. Deixa só, e depois você deixa o seu Instagram, tá? Que estão perguntando aqui também o seu Instagram. Mas, só um minutinho, que agora eu que mexi aqui. Eu vou... Mas deixa só assim, né? Deixar o Instagram da Ju. Rapidinho. E também, só para dar esse fechamento, assim, de uma dica, né? O que você pode deixar aí para o pessoal diante de tanta coisa? Eu acho que depois nós vamos ter que voltar num outro encontro, viu, Júlia? Ficou alguma coisa que a gente pode voltar a falar aqui. É muita coisa. O assunto é muito gostoso e traz muita transformação. Então, eu quero, Samir, já me colocar à disposição, Cris. Se passou alguma pergunta aí que a gente não viu e não deu tempo de responder, quem quiser mandar no meu Instagram, pode mandar, que eu estou à disposição, eu respondo por lá, tá, gente? Com o maior prazer. E essa pessoa que perguntou do planejamento, ele é muito, muito particular. Tem gente que gosta de planejar semana, quinzena ou mês. Eu sugiro que, para quem está começando, comece fazendo seu planejamento semanal. É mais fácil, tá? Porque aí porque você pensar o mês todo vai te exigir muito. Então, faça por semana, tire um dia da semana e planeje, por exemplo. A gente gosta muito da segunda. Pense de segunda a domingo. Faça aquele planejamento ali. Depois, se você sentir necessidade, você vai aumentando. Mas eu sugiro para quem está começando, começar com um planejamento semanal. Porque você vai ver como é gostoso, você vai perceber aquilo ali muito rápido. Aí depois, você pode ir aumentando, tá? Então, só para fechar, né, Cris? Só assim, a dica que eu... Dica, né? O que eu quero dizer para vocês? Que a organização, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. E nós precisamos entender que hoje em dia, com esse mundo, como a Cris falou no início, louco, de muita cobrança, qualidade de vida é tudo. E nós merecemos. Você merece sentar no sofá da sua casa um dia e não fazer nada. Isso é preciso, porque às vezes a gente faz isso e se cobra. Então, não, você precisa desse momento. Você precisa de um momento de descanso, de não fazer nada. Não se deixe dominar por tanta cobrança, porque a gente não vai dar conta. Então, o momento no sofá com a sua família, isso é bem-estar. Isso é qualidade de vida. E a organização vai te ajudar nesse processo, vai te ajudar a chegar nisso. Então, assim, eu tenho depoimentos de clientes, né, que nos atendimentos que eu faço, consultoria que eu faço, que falam isso, que elas conseguiram fazer isso sem se cobrar, porque elas viram que isso é importante para elas. Então, a organização tem esse poder de transformar a vida de vocês. Então, eu estar aqui falando um pouquinho, né, como ela é benéfica, é muito gostoso. Agradeço imensamente, Cris. Agradeço aí quem esteve aqui presente. Me coloco à disposição. Meu Instagram é Julia Rosa Organize. Escreve, né? Tudo junto. Tá? Julia Rosa. Coloca no comentário aí também, pro pessoal. Eu vou colocar aqui no comentário. E aí, se ficou alguma dúvida, quiserem me mandar lá, realmente eu estou à disposição. E agradeço imensamente, viu, Cris, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando, né, de tudo que eu gosto, né, da psicologia, da organização, e de levar um pouquinho mais dessa qualidade de vida para as pessoas, que hoje é tão importante. Sim. Viu? Muita Fantástico. gratidão. Eu que agradeço, foi muito rico, né? Como eu disse, eu acho que se pudesse, a gente ficaria falando aqui, porque você falou em temas assim extremamente importantes, né? Esse não se culpar, ou esse ter um momento de lazer, o próprio momento de ociosidade, que é importante para a gente. Às vezes a gente para um pouco e fica se... eu tenho isso para arrumar, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para resolver. Então, assim, como que isso vai trazer esse bem-estar fantástico? Dispor a estar aqui com a gente, né? Cris, fala mais sobre autoconfiança, por favor. Sim, a autoconfiança, a gente volta a falar. Então, assim, é te agradecer mesmo e já deixar, assim, um convite para uma próxima, que eu acho que a gente ainda tem muita coisa para discutir. Eu acho que é muito importante, né? Foi muito válido. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que esteve aqui conosco, participando. Sempre nesses encontros, toda quarta, falando sobre estratégias para o nosso autoconhecimento. Excelente.
Gratidão aí mesmo. Júlia, a gente se fala, né? Volta a falar e eu também estou à disposição. Alguma coisa, podem mandar mensagem para gente. Beijo. Isso, gratidão, gente. Boa noite. Obrigada. Beijo, Cris. Beijo. Tchau.